Ok. Então acho que começou a gravar, não é isso? Deixa eu só... Eu esqueci de salvar a foto aqui. Porque na última aula, a gente estava mostrando os projetos de vocês mostraram, né, esses projetos, e aí, o projeto especificamente de Robson, né, a gente ficou de mostrar como que foi solucionado, certo? Então, o que aconteceu? O problema que a gente teve foram os valores de VGS. Então, a gente tinha que propor um circuito que fosse consistente em relação aos VGS, né? E que, além dessa consistência, ele tivesse algum ponto CC. Tu tá espelhando aí, Robson? Acho que não, ele tá aberto não, né? Pior que tá, professor. Tá? Mostra aí. Só um instante, então. Por alguma razão, meu WhatsApp web parou de pegar. Eu esqueci de baixar a foto antes. Dá pra ver? Dá pra ver. Então, qual era a tentativa que a gente queria fazer aqui? Manter os valores de VGS em um certo range que fosse coerente, certo? E aí, o que estava acontecendo antes? O Robson estava tentando fazer um fonte comum, que seria esse Q9 aqui, Isso. com a fonte ligada diretamente em VCC. Isso fazia com que o VGS, né, aqui VSG, de Q9 fosse muito grande. E aí, nos valores, isso acabava fazendo com que um dos transistores entrasse em região triodo, que não é legal quando a gente está tentando fazer amplificadores. Então, a solução que a gente encontrou foi colocar o transistor Q8 como uma fonte de corrente, e aí Q9 a gente está aqui utilizando como amplificador ponte comum, certo? Porque a entrada está no gatilho e a saída está no dreno. Então ele é um amplificador fonte comum, certo? Com degeneração por conta da presença do Q8. Isso custou um pouco do ganho, certo? Porque a gente sabe que o emissor, quando a gente coloca uma impedância no emissor, no emissor não, na fonte, né? Quando a gente coloca uma impedância de fonte, isso reduz o ganho, né? Então isso fez com que esse amplificador aqui tivesse um ganho menor, mas, em compensação, ele funciona com todos os transistores no ponto correto, que é o ponto de saturação. Como é que a gente poderia evitar isso? A forma mais correta de fazer é, no circuito integrado, a gente teria que diminuir o valor de W sobre L. Se você pensar na expressão ID, corrente de dreno, igual a 1 sobre 2, Kn' W sobre L, VOV ao quadrado. Para a gente conseguir um VOV mais alto, a gente tem que diminuir o valor de W sobre L. Então, isso significa que Q9 teria que ter a sua relação W sobre L, largura sobre comprimento, menor. Ou a gente faz isso com um transistor com um canal mais estreito, ou a gente faz isso com um transistor mais longo, aumentando o L. Certo? E aí, isso na sua placa de circuito integrado, você consegue fazer. Aqui no simulador, a gente não tem essa opção de mudar o valor de W sobre L, então o que a gente conseguiu fazer aqui foi colocar um outro transistor, Q8, em cima, para consumir parte dessa excursão e fazer com que os valores de VGS e VSG fossem consistentes. E aí, no estágio de saída, lá embaixo a gente fez uma polarização resistiva para conseguir assegurar que o ponto no dreno de Q9 esteja sempre correto. Então, por um caminho resistivo, a gente consegue determinar qual é o valor da tensão no dreno de Q9, impedindo que Q9 ou Q10 entrem em região triodo. Então, esse caminho resistivo R4, R3 também ajuda na polarização do estágio anterior, certo? Forçando o dreno a estar numa posição interessante. Q11 e Q13 são a polarização 2 VSG, né? Como a gente tem o VBB lá no transistor que a gente utiliza com bipolar, transistores bipolares, certo? Então Q12, fonte de corrente, Q11 e Q13 estão determinando os valores de VBB naquele esqueminha, né? No mesmo esqueminha que a gente usa no amplificador 741, e tem dois resistores R4 e R3 lá no 741, né? Só que no 741, no lugar de R3, o que nós temos é um amplificador em seguidor de emissor, certo? Mas como trata-se do TBJ, a gente consegue fazer isso com maior facilidade
no TBJ as correntes são mais fáceis de determinar, né? E aqui no MOSFET o ponto no dreno aqui estava aberto, certo? Se a gente simplesmente ligasse o dreno de Q9 na base, no gatilho, né? No gatilho o dreno de Q9 no gatilho de um outro estágio, por exemplo, esse ponto ia ficar flutuante, certo? Sem nenhuma impedância, e aí isso ocasionava um dos dois a entrar na região triode. Colocando o resistor R3, a gente amarra aquela tensão a um ponto fixo e assim a gente conseguiu manter todos os transistores em região de saturação, que é a região desejada para amplificação com o MOSFET. O MOSFET já tem o ganho de transcondutância um pouco menor. O GM do MOSFET já é menor quando comparado ao GM do transistor bipolar, né? Então, isso associado ao fato de que o estágio de ganho é um fonto comum com degeneração, fez com que o ganho total não fosse tão alto quanto alguns outros ganhos que a gente chegou a ver aqui. O ganho deu 10K, não foi, Robson? 9.113. 9.800 e pouco, então aproximadamente 10K. Então, funciona como um amplificador operacional, tem um ganho relativamente alto, quando a gente compara aos amplificadores realimentados, né? Então, a gente ainda pode dizer que esse ganho é suficiente para que, caso a gente faça uma malha de realimentação resistiva com ganho 3, por exemplo, esse ganho ainda seja muito maior, certo? Algumas ordens de grandeza, 2 ordens de grandeza maior, né? Não, 3. 3 ordens de grandeza maior. Então, funciona como amplificador operacional. Você chegou, Robson, a realimentar o circuito, fazer esse tipo de coisa? Ainda não, professor. Depois que funcionou, eu tive que ficar estudando outro assunto. Não, tranquilo, tranquilo. Eu sei que EAD parece que tem mais coisa para fazer do que no presencial, né? Isso é para os professores, então eu imagino para os alunos. Pois é. Beleza, Robson. Obrigado aí, obrigado pela perseverança em manter fazendo com o MOSFET aí. E foi interessante porque a gente mostrou aí para o pessoal outras opções, né? Foi bem legal. Essa prática eu acho que foi um pouquinho mais difícil, né? Eu senti essa limitação um pouquinho maior. Nas anteriores, eu acho que o desempenho tinha sido um pouquinho melhor, tá? Mas eu ainda vou corrigir o que vocês vão me mandar, né? Então daqui para lá, eu acho que vocês, com a experiência dos outros colegas, vão fazer trabalhos melhores. Beleza? Eu tenho que ligar aqui meu HD, porque a minha prova está no HD. O que eu vou fazer hoje? Nós vamos ter a nossa prova na sexta-feira, então hoje eu vou resolver questões das provas dos últimos 2 semestres, certo? E os últimos 2 semestres aconteceram há 30 anos atrás, foi antes da pandemia. Então vou colocar aqui o HD, como é que eu vou fazer? Peraí. Vou botar isso aqui. Professor, só pretende manter a prova pra gente no EAD mais ou menos do mesmo jeito que foi quando era presencial? Sim, em grande parte sim. O que eu acho que vai acontecer é que eu vou pedir mais coisas conceituais e menos pontaria. Mas as questões acho que não vão mudar muito, não. O senhor vai pedir mais do que, pessoal? Desculpa. Mais questões conceituais, certo? Mais coisas que façam vocês discutirem o que está acontecendo, em vez de somente calcular um valor. Ah, entendi. É tipo o que eu só tava fazendo em cima do circuito do 741, né? É, tipo o que eu estava fazendo no circuito 741. O USB parou de pegar agora. Ah, peraí. Eu ainda não consegui parar para comprar esse computador. Precisa comprar um computador novo. Beleza, acho que agora foi.
Só um momentinho, pessoal. Beleza. Deixa eu apresentar para vocês. Então, essa foi a última VA que a gente fez. Podem ver que é realmente tranquila, simples a prova, certo? Então, vamos lá. O circuito amplificador diferencial da figura 1 utiliza um resistor conectado na fonte de alimentação negativa para estabelecer uma corrente I de polarização. Então, a gente está aqui alimentando com mais 5, menos 5. Para VB1 igual a VID sobre 2 e VB2 igual a menos VID sobre 2, em que VID é um sinal pequeno, com valor médio zero, calcule o valor do ganho diferencial. Letra B, calculo o ganho comum, né? E letra C, se eu tenho esses dois sinais de entrada, obtenha um sinal de saída. Então vamos tentar memorizar esse circuito aqui, que eu vou redesenhar ele lá no outro programa, e a gente vai calcular o ganho diferencial e ganho comum para as entradas em valor médio zero. É bem tranquilo essa questão. Aí a gente já sabe os resultados, mas essa questão aqui, a ideia era a demonstração da obtenção desse ganho. Nessa questão não era simplesmente a gente colocar GM aqui ao sobre 2, né? Beleza. Vou apagar isso aqui que foi assunto lá de... Foi assunto lá de MAG. Então qual era o circuito, né? Era mais 5 volts. Esse resistor era 2K. E tinha 2 transistores na configuração. Par diferencial emissor comum. Era quanto esse resistor aqui embaixo? Esqueci. Acho que era 4.3K. 4.3K. Beleza. Então a gente quer encontrar o ganho diferencial. Primeiro de tudo, a gente precisa encontrar o ponto de polarização. Por que a gente começa por aqui? Porque os ganhos vão depender de GM e as resistências, as impedâncias de entrada, saída, também vão depender de GM. Então aqui é a entrada inversora e aqui é a entrada não inversora. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o ponto de polarização, ou seja, quem são as tensões CC e corrente CC ao longo de todo o circuito. Se a gente está supondo que a nossa entrada está centralizada em 0 volts, então neste ponto eu tenho menos 0,7 volts. Eu posso determinar a corrente de emissor através desse nó. Então aqui vai dar 2 vezes IE. Certo? Eu estou supondo, claro, que os transistores são casados, né? Então aqui eu tenho a corrente de emissor e aqui eu tenho a mesma corrente de emissor, supondo que os dois transistores são iguais. Eu vou chamar esse cara do Q1 e esse cara do Q2. Eu não sei se era essa ordem, mas é a ordem que eu vou usar agora. Então eu sei que 2 vezes a corrente de emissor dos transistores é igual a essa diferença de tensão. Então essa diferença de tensão é 4,3 volts, dividido pela impedância de 4,3K. Então isso aqui dá 1 miliampere.
o que significa que a corrente de emissor de cada um desses transistores é de 500 microamperes. A corrente de coletor será alfa vezes a corrente de emissor. No problema não foi dado beta, porque aqui a ideia era a gente considerar que alfa era muito grande. Mas se você considerar que beta é igual a 100, então esse cara vai dar beta sobre beta mais 1. Né? Isso aqui dá 0,99. Então esse cara daqui é 0,99 vezes 500 microampere e vai dar algum valor aí. Beleza. Isso aqui vai dar quanto? 495. Sim, ele perde 495. Isso, 495 microampere. Beleza, essa é a corrente coletor. A gente está procurando o ganho diferencial e o ganho em modo comum. Beleza. Então, para o ganho diferencial, eu vou apagar aqui, né? A gente precisa lembrar de uma coisa importante. Ganho diferencial. Ah, não calculamos tudo ainda, né? Quem é a tensão aqui no coletor? Então, a tensão no coletor, tensão CC no coletor, é o VCC menos resistência de coletor vezes a corrente de coletor, né? Então, esse cara daqui é 5 menos 2K vezes 495, 10 a menos 6. Então, micro, certo? Isso aqui vai dar 1000, vai dar 1, né? 1 volt. Isso aqui vai dar 1. Porque se eu pego 2 vezes 500 dá 1000, e se eu pego 10 ao cubo com 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 3, então 10 ao cubo, 10 a menos 3 vai dar 1. Isso aqui é aproximadamente 4. Então, olha lá os pontos de polarização. Aqui eu tenho 4 volts, aqui eu tenho menos 0,7 volts. Então, o circuito está polarizado, Q2 e Q1 estão realmente no modo ativo, o que vai fazer com que o seu circuito funcione tranquilamente. Então, aqui acabou o ponto de polarização. Próximo item, encontrar o ganho em modo diferencial. Então, para o ganho em modo diferencial, a gente faz o modelo de pequenos sinais. Dois K. Essa entrada aqui é a entrada não inversora, então a gente vai considerar que ela é VD sobre 2, e essa é a entrada inversora menos VD sobre 2, e a gente quer encontrar quem é a tensão nesse ponto aqui. Que é RE. Substituir aqui por RC, certo? Essa prova realmente foi muito fácil. Aí aqui, a gente tem um terra virtual. Por que a gente tem um terra virtual? Nós estamos fazendo... Se a gente fizer aqui, ó, essa lei das tensões de Kirchhoff, essa resistência vista aqui é RE, e essa resistência vista aqui é RE. Como eu tenho sempre uma situação simétrica, no ponto central eu tenho que ter um terra virtual. Então as correntes induzidas vão depender desse VBE. Por conta desse terra virtual, eu posso dizer que VBE1 em pequenos sinais, no caso do ganho diferencial, VBE1 é igual a VD sobre 2. E VBE2 é igual a menos VD sobre 2. Então isso implica que a corrente de pequenos sinais induzida no coletor do primeiro transistor é igual a GM VBE1, VD
sobre 2. Essa corrente está induzida aqui, ó. GM VD sobre 2. Já a corrente de coletor induzida no transistor 2 é menos GM VD sobre 2. Esse sinal de menos aqui veio do menos VD sobre 2, do VDE2. Certo? Esse menos aqui é da nossa definição de circuitos diferenciais. Eu posso representar a escada aqui como uma corrente ao contrário. Aqui. GM VD sobre 2. Diga lá, Yuri. Professor, qual foi a consideração mesmo do VD sobre 2, do VBE, para ser VD sobre 2? Certo. Para a gente chegar nessa conclusão, a gente tem que observar esse trecho do circuito aqui. Eu vou desenhar explicitamente o modelo em pequenos sinais para a gente visualizar isso melhor. Aqui está VD sobre 2 RE. Rzão é terra. Eu estou supondo que os transistores são casados, certo? Então aqui eu tenho RE de mesmo valor menos VD sobre 2. Eu quero descobrir a tensão elétrica nesse ponto aqui. V. Vx. Vamos dizer que isso aqui é um V desconhecido, Vx. Eu posso fazer uma lei das correntes de Kirchhoff. Nesse ponto aqui. Ok, só um detalhe. Você concorda que o modelo de pequenos sinais disso dá isso, né? Sim, sim. Modelo T, né? Beleza. Se a gente faz uma lei das correntes de Kirchhoff nesse nó aqui X, o que a gente obtém? VD sobre 2 sobre RE. Então, VD sobre 2 RE. VD menos Vx, né? É isso. VD sobre 2 menos Vx sobre RE. Essa é a primeira corrente. Eu vou considerar todas as correntes entrando. Menos VD sobre 2 menos Vx. Então, mais aqui fora, sobre RE. Menos Vx sobre Rzão é igual a zero. Ó, V2 menos Vx, VD sobre 2 menos Vx sobre RE, menos VD sobre 2 menos Vx sobre RE, e menos Vx sobre RE é igual a zero. Então aqui eu posso cortar essas duas partes, certo? Porque eu tenho VD sobre 2 RE e menos VD sobre 2 RE. Então eu corto isso com isso. Então Vx igual a zero. Beleza? Beleza. Então aqui relembrando, né? Então a gente tem essas correntes de coletor. Vou botar aqui. E aí essas correntes de coletor apontam nessas direções, né? Por conta desse sinal de menos, eu posso colocar uma setinha para lá. GM, VD sobre 2, no sentido contrário. E aí agora eu sei qual é a minha tensão de saída. Porque eu posso fazer a lei de Ohm aqui no resistor RC. Então eu sei que a tensão de saída é igual a GM VD sobre 2 vezes a minha resistência RC. Certo? Eu estou tirando essa resistência de saída aqui, ó, multiplicando essa corrente por RC. Portanto, o meu ganho diferencial é GM RC sobre 2, que era o que a gente já sabia.
esse RC é o modelo matemático para todas as impedâncias que estiverem em paralelo com o RC. Então, esse cara daqui vai ser GM sobre 2 RC paralelo com RO do transistor. E vai dar algum valor, certo? Substituindo dá algum valor. Ganho em modo comum. A análise em pequenos sinais é muito semelhante. Na verdade, ela não é tão semelhante, não. RE, RC. Agora as entradas são comuns, né? VCM e VCM. Qual é a tática agora para a gente calcular? Eu quero pegar o meu RC em modo comum. Eu quero pegar o meu RE e dividir numa malha que seja equivalente. Então eu quero fazer isso aqui, ó. Separar os dois. Esse RE, eu quero criar uma malha equivalente que seja assim. E eu consigo fazer porque meu circuito é simétrico. Eu vou chamar esse cara de RX e RX. Eu vou dizer que existe uma determinada tensão Vx e uma corrente Ix, certo? E essa corrente Ix ela está entrando de cada um dos dois lados. Aqui, naturalmente, do ponto de vista do quadripolo, eu tenho que ter as mesmas correntes e tensões. Então, Vx nas tensões de entrada e Ix nas correntes de entrada. Desse segundo circuito, eu sei que Rx é Vx sobre Ix. E do meu primeiro circuito, eu sei que Re é igual a Vx sobre 2Ix. Já que Re está submetido a duas vezes a mesma corrente. Daqui eu sei que Re é igual a Rx sobre 2. Então eu posso atualizar o meu modelo de pequenos sinais utilizando essa transformação. Meu modelo de pequenos sinais vai ficar assim. Dois RE. 2RE. E a minha saída está tomada aqui. E aí vamos nós. Vamos fazer o modelo em pequenos sinais. Agora explicitando o modelo T. RC. GM. VBE. RE. 2Rzão E. E aqui está a minha entrada VCM. VBE é a tensão sobre o resistor RE. VBE. Jogar para lá. Então aqui a gente faz a divisão de tensão. Então a gente sabe que VBE é igual a VCM e multiplica RE sobre RE mais 2Rzão E. Beleza, esse é o VBE, certo? Então a gente sabe que essa corrente de saída do coletor é GM-VBE. A tensão de saída é igual a menos GM-VBE, esta é a corrente da fonte, né? Vezes o valor da resistência RC. Então a tensão de saída é igual a menos GM-RE sobre RE mais 2Rzão E vezes RC VCM, faltou aqui.
isso. Professor, e RC também vai ser um modelo para as resistências em paralelo com RC, né? Exatamente. RC representa tudo que está aqui. Então, menos GM. Ah, não. Fechou meu problema. Peraí. Não, vamos lá. Então, menos GM RE sobre RE mais 2RE vezes RC. Eu reescrevi e não explicitei o que eu queria fazer, né? RC paralelo com RO. Então, beleza. Taxa de rejeição em modo comum. É o módulo do ganho em diferencial sobre o módulo do ganho em modo comum. Então, o módulo do ganho diferencial é GM-RC. RC, eu vou colocar aqui o geral mesmo. E aqui é GM-RE sobre RE mais RE, 2RE aqui. Vezes RC. Esse cara daqui vai dar RE mais 2 RE sobre R'E. Ou 1 mais 2 R'E sobre R'E. Daí a importância da gente tentar utilizar dispositivos que tenham resistência de saída muito alta. Né? Por isso que é importante usar, por exemplo, circuitos transistorizados. Se vocês usam um circuito transistorizado, esse R'E aqui é o RO do transistor, né? Se fosse um circuito transistorizado, a gente teria 1 mais 2 RO sobre RE. E aqui é bem mais interessante. Tinha mais alguma coisa que era tipo, dado um sinal de entrada, calcula um sinal de saída, mas isso é besteira. Aliás, não é besteira não. Vamos mostrar. Não posso... Às vezes alguém não entendeu. Mas até aqui tudo tranquilo, né? Uhum. Então, olha só, letra C aqui. Se a tensão na base de 1, a tensão de entrada não inversora, né, é 0,1 seno de 2π 60T, mais 0,05 seno de 2π 1000T, ou seja, eu tenho um sinal em um K de 0,05 e eu tenho uma interferência da rede elétrica de 60 Hz, com valor de 100 milivolts. E o VB2 é 100 milivolts, ou seja, a mesma interferência, só que agora o valor negativo de menos 0,05 obtenha a tensão de saída. Aqui a ideia dessa parte é a gente mostrar como a rejeição em modo comum favorece que a gente tenha, no final das contas, um sinal mais intenso do que a interferência. Então, vamos lá. A tensão V+, é dada por 0,1, posso colocar assim, ó, 0,1 tensão de pico em 60 Hz, mais 0,005, ou seja, 5 milivolts,
em 1K. Enquanto a tensão inversora tem a mesma interferência, e o inverso, né, do sinal. Isso aqui é interessante, por exemplo, quando a gente fabrica, quando a gente cria dispositivos que precisam ler sinais muito pequenos. Em geral, a gente tem uma presença de ruído e interferência mais alta do que o sinal. Como é que a gente faz para conseguir fazer essas leituras? A gente cria um sistema diferencial, ou seja, a gente cria um sistema que mede esse sinal em pontos diferentes, de tal forma que a gente tenha uma diferença de fase nesses pontos que façam com que surja um sinal negativo. A aplicação mais clássica disso é o eletrocardiograma. Os sinais elétricos do coração são muito pequenos comparados aos demais ruídos que a gente tem. O que a gente faz? Cria um amplificador diferencial. Então, em geral, a gente tem no mínimo 3 medidas em pontos diferentes. Mas alguns eletrocardiogramas usam mais pontos, né? Para que a gente tem esses diferentes pontos no eletrocardiograma? Porque as interferências e os ruídos vão tender a estar em fase. Eles não dependem do corpo da pessoa. Mas o sinal do coração vai ter diferença de fase entre os pontos que você mediu. Tá? Aí essa diferença de fase vai ocasionar um sinal diferencial na frequência de interesse. Enquanto que na frequência da interferência são gerados sinais comuns. Então, se a gente aplica sobre esses sistemas ganhos diferenciais, a gente pode encontrar sinais mais limpos. Então, beleza. Como é que a gente pega esse sinal e introduz num amplificador como esse e encontra o sinal de saída? A gente sabe que o sinal de saída pode ser dado por superposição por ganho em modo comum vezes tensão em modo comum, mais ganho diferencial vezes tensão diferencial. Então a gente precisa encontrar quem é o modo comum e quem é o modo diferencial. Ganho em modo comum é a média dos sinais. E o ganho diferencial é a subtração. V mais menos V menos. Então, esse sinal aqui é a média, que vai ser 0,1 tensão de pico em 60 Hz. Enquanto a subtração dos sinais é 0,01. Note aqui que a amplitude é o dobro, pela mesma razão que a gente fez esse dobro de amplitude lá nos simuladores, tensão de pico em 1K. Então, a tensão de saída vai ser esses valores multiplicados pelos ganhos que a gente não calculou. Aqui, no caso, você teria calculado. Então, o meu sinal de saída poxa, seria legal a gente calcular esses ganhos aqui. Vamos calcular? Quem é GM? GM é a corrente de coletor sobre a tensão térmica. A corrente de coletor a gente calculou como sendo 500 microampere, né? Então posso dizer que é 0,5 miliampere. Sobre VT, que é a tensão térmica, que é 25 milivolts. Certo? Então esse cara daqui vai dar 0,02. 0,02 GM é dado em ampere por volt.
ou 20, né? A gente já falou 20 miliampere por volt. Então isso significa que o ganho diferencial é Gm sobre 2 vai dar 10, né? 10 vezes 10 a menos 3, vezes 2, 10 ao cubo. Eu estou desconsiderando RO, né? Então eu estou considerando só RC, que é 2K. Então o ganho diferencial deu 20 volts por volt. Então AD 20 volts por volt. Quanto que é o ganho em modo comum, né? Então, é essa expressão aqui, meio bagunçado, vamos lá. Que eu não coloquei lá, né? Menos GM-RE, RE mais 2, R não é, vezes RC. Então, GM é 20, 10 a menos 3, RE a gente não calculou. RE é alfa sobre GM. Né? Alfa a gente está aproximando de 1, GM é 20, 10 a menos 3. Então esse produto aqui já vai dar 1. Aliás, a gente já pode então fazer essa aproximação. GM-RE é aproximadamente alfa, que é aproximadamente igual a 1, então RC sobre RE mais 2Rzão é. Então esse cara daqui vai ser 1000 dividido por 20, né? Então 100 por 2, esse cara daqui é 50 ohms. Então aqui a gente tem menos 2K dividido por 50 mais 2 vezes RE. RE é 4K3. Então aqui dá 8K6, 8.600. Então é menos 2.000. Dá menos 0,23. 0,23 volts por volt. Então aqui a gente tem o ganho em modo comum igual a menos 0,23 volts por volt. Ou seja, deu duas casas decimais de diferença. Então o meu sinal de saída vai ser igual a ACM vezes VCM. Então VCM é 0,1, ACM é isso aqui. Então ainda vai reduzir mais uma casa. Então 0,023. Então, menos 23 milivolts de pico em 60 Hz. Mais 20, que é o ganho diferencial, vezes 0,01. Vai dar 0,2. 0,2 é 200 mili, né? No carro. Beleza, então olha só. A nossa relação sinal-interferência passou de um valor menor de 1 para agora um valor maior que 1. Né? Eu tenho mais sinal do que interferência. Aqui eu tenho a situação contrária, né? A minha interferência era 10 vezes maior do que o meu sinal em amplitude. E a gente passa para a situação contrária, em que o meu sinal passa a ser 10 vezes maior do que a interferência. Então eu acho que esse exemplo é bem interessante para elucidar essa vantagem do amplificador par diferencial e, na verdade, de todos os amplificadores diferenciais no tratamento de sinais. Veja que a gente não fez filtragem, né? Então, isso também funcionaria se os dois sinais estivessem na mesma frequência, que é algo que a filtragem não é capaz de fazer. Certo? Aqui, obviamente, a gente está com valores diferentes, né? Com frequências diferentes, então, por conta disso, a gente tem a opção de filtrar, que seria, inclusive, até melhor. Mas a gente consegue fazer isso independente de frequência. Então, esse é um circuito que funciona para todo o espectro de frequência. Filtrar é outra opção.
Beleza, todo mundo entendeu essa questão? Simples, né? Vamos ver mais uma. Beleza. Vamos lá. Para o amplificador operacional CMOS da figura 2, a gente está considerando que Kn' é 4 vezes o Kp', que é igual a 400 microampere por volt quadrado. Deixa eu anotar isso aqui. Kn' é igual a 4, Kp' é igual a 400 microampere por volt quadrado. E a tensão de linear dos dois é igual. Vt igual a menos Vtp, que é igual a 0,4 volts. Com as entradas aterradas, projete o circuito e resulta em uma corrente de dreno de 100 microampere. Então a gente está projetando para a corrente de dreno igual a 100 microampere em Q1, Q2, Q3 e Q4. Essa é a letra A. Considere 0,2 volts de sobretensão. Então, VOV, a gente vai considerar 0,2 volts de sobretensão. Obtenha os ganhos em modo diferencial, modo comum. Então, B, AD e ACM. Se esse circuito é realimentado... Ah, não, ok, tudo bem. Aqui na última coisa eu coloquei realimentação. Então, nesse caso, não tem. Eu vou fazer igual, vou fazer do mesmo jeito. Então, se esse circuito é realimentado por uma rede série paralelo com beta igual a 0,1, série paralelo, qual o ganho realimentado? Então, AF. E as resistências, a resistência de saída resultante. Já dá pra gente resolver, porque a gente já viu isso na última aula. Então eu vou resolver, porque já fica meio lá, meio cá. Cadê o circuito? Será que eu consigo copiar essa figura e colar lá? Tomara que sim. Não sei. Vou tentar outra vez. Não. Não consigo. Acho que se você usar a ferramenta de captura, você consegue, não? Acho que Tirar sim. tirar um print da imagem e colar. Uhum. Eu fui. Eu preciso recortar esse cara daqui. Ô, professor, Cancel. Oi. tenta a bandeira do Windows, Eu uso Linux. Ah, tá. Mas no teclado não tem, não? Ah, tem. Pronto, a bandeira do... Ah, eu acho que não vai funcionar. Não, não vai funcionar porque... Não, mesmo. E se eu fizer isso aqui, ela vai diminuir de tamanho, né? Não é o que eu queria fazer, eu queria cortar ela. Eu vou deixar ela aqui que eu copio. Não é tão grande assim, não. Como tem pra que a gente fazer esse... Barra de referência. Professor, Oi. a letra A é justamente fazer esse circuito? A letra A é a gente projetar o circuito, que no caso é definir o valor de W sobre L.
para todos os transistores, entendeu? Eu pensei que o W sobre L estava dentro daquele KN' e o KP'. Não, Mas tá me explicando, não? tá fora. Depois eu vou redesenhar isso aqui. Só para... O que mais? A saída tá aqui. Beleza. Ok. Vamos aqui uma besteira. Esse daqui é Q1, Q2, Q3, Q4, Q6, Q7, Q5, Q8. Essa corrente é de 200 microampere. Beleza. Por que eu não consegui cortar essa figura, né? Poderia ser possível. Ou eu não sei fazer isso, né? Aqui. Select Object. Isso. Tem um símbolozinho de tesoura ali do lado. Se eu não, a gente não serve pra fazer isso. Eu Não. acho que ele vai recortar a foto toda. Tipo, isso. Ah, tá, entendi. Tipo, recortar e colar, né? Tipo, tá do lado do colar aqui. Enfim, whatever. Vamos lá. Eu não vi se na figura tinha informação de tensão VCC. Devia ter. Tinha. Mais 0,9, menos 0,9. Vamos lá. As alimentações são mais 0,9 volts e menos 0,9 volts. Quais são as informações que a gente tem? Vamos copiar elas aqui. Kn' é igual a 400 microampere por volt quadrado. Kp' é 100 microampere por volt quadrado. Beleza. A tensão de limiar no transistor N é igual à mesma transição de limiar do transistor P, só que o transistor P ela é negativa, né? E é igual a 0,4 volts. A gente deseja que as correntes de dreno em todos os transistores, ou melhor, em Q1, Q2, Q3 e Q4, sejam iguais a 100 microampere, certo? Q1 até 4. Ou seja, nesses dois ramos, certo? E a gente quer que a tensão de sobretensão seja igual a 0,2. Ok, para todos os transistores. Então vamos trabalhar nesse circuito, vamos ver quais são as informações que a gente pode obter. Tem essa realimentação aqui que eu esqueci de desenhar. Então vamos desenhar as correntes em todos os pontos do circuito. Aqui, nesses dois transistores, eu tenho corrente de coletor de 100 micro. E aqui também. 100 microampere. O que significa que em Q5 eu tenho que ter 200 microampere. Em Q8, como a minha fonte de alimentação é uma fonte de 200 microampere, a corrente de coletor de Q8 tem que ser 200 micro. No problema, não especifiquei nada em relação a Q6 e Q7, então aqui a gente vai manter a mesma corrente, 200 microampere. Beleza. Os VOVs são de 0,2, certo? VOV igual a 0,2.
Isso significa que as tensões VGS são VOV mais VT. Certo? Então, VGS é VOV mais VT. Então, essa tensão aqui, ó, essas tensões são de 0,6 para todos os 3 transistores, porque eles estão em paralelo na sua, no gatilho fonte, né? Então, eu tenho 0,6 volts em todos eles. Eu também tenho o mesmo VOV para Q1 e Q2. Então, 0,6, 0,6 em Q1 e Q2. Em Q3 e Q4, na direção contrária, né? Eu estou somando 0,4 a VGS, né? O que aqui vai resultar numa soma em VSG. Então, a minha diferença Professor, aqui é eu não entendi 0,6. porque, Oi. não entendi porque Q1 e Q2 tem o mesmo VOV. Foi uma definição do problema, que a sobretensão em todos os transistores é 0,2. Tá. Certo? No caso, a gente vai escolher ômega sobre L, W sobre L, de modo que isso seja verdade, né? Exatamente. Então aqui a gente tem duas situações. Uma situação para os transistores 8, 5, 6 e 7. 5, 6, 7 e 8, né? Para eles, a corrente de dreno é de 200 microamperes. E a sua tensão VOV é igual a 0,2. A segunda situação é para os transistores 1, 2, 3 e 4, em que a corrente de dreno é igual a 200 microamperes e VOV também 0,2. Eu digitei errado, né? Escrevi errado. É 100 microamperes. microamperes e o VOV é 0,2. Então, aqui é só a gente inverter a equação do modo ativo, né? A gente sabe que ID é igual a Kn W sobre L VOV ao quadrado. Portanto, o W sobre L, né, que é a razão de aspecto, é igual a ID sobre Kn VOV ao quadrado. E para o transistor tipo P, esse cara daqui vai ser Kp', certo? E aí agora vamos dar uma olhada em quem é transistor N e quem é transistor P. 1 e 2 são transistores N. Então aqui é N, aqui é N. 3 e 4 são transistores tipo P. 5, 7 e 8 são transistores N. 6 é um transistor P. Então isso vai fazer diferença aqui. Vamos lá. Tá ficando bem bagunçada essa anotação aqui, mas enfim. Vamos fazer para 1 e 2 primeiro. Então vou colocar assim, a razão de aspecto W sobre L dos transistores 1 e 2. Essa razão de aspecto é a corrente de dreno 100 microampere sobre Kn', certo? Eles são transistores do tipo N. O Kn' é 400 microampere por volt quadrado. 400 microampere por volt quadrado vezes 0,2 volts ao quadrado. O W sobre L dos transistores 3 e 4 serão a mesma corrente, 100 microampere, por... Aqui o Kp' tem um valor diferente, né? Kp' é de 100. Então, 100 microampere por volt quadrado vezes 0,2 V ao quadrado. W sobre L dos transistores
5, 7 e 8 é igual a 200 microampere, né? Porque a corrente por eles é de 200, sobre o Km', 400 microampere por volt quadrado, vezes 0,2 volts ao quadrado. E o solitário, 6, 200 microampere sobre 400 microampere por volt quadrado. 400 não. 100 vezes 0,2 volts ao quadrado. Aqui vai dar vários valores. Se alguém tiver feito. Acho que não, mas aí aqui vai dar 4 valores diferentes. Certo? E aí é só calcular esses valores. O que mais? Letra B. Ganho diferencial e ganho modo comum. Para a gente identificar esses ganhos, vamos olhar quem são os estágios, tá? Quem são os estágios aqui? Se a gente observa o primeiro estágio, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, a gente percebe que esse cara é um par diferencial, MOSFET, saída simples com carga ativa. E a saída desse cara é um amplificador, um estágio de ganho, certo? Q7 está funcionando como fonte de corrente e Q6 é um amplificador em fonte comum. Então, Q6 é um estágio de ganho. Portanto, isso significa que a minha entrada em Q2 é a minha entrada inversora e a entrada em Q1 é a entrada não inversora. Por quê? Né? Porque se você olhar só o par diferencial, Q2... Eu falei uma coisa... Escrevi errado. Se você olhar só o par diferencial, Q2 é a inversora. Mas como Q6 inverte novamente, então ela acaba sendo a entrada não inversora. Certo? Q2 é a não inversora, Q1 é a inversora. Esse circuito, idealmente, não possui ganho em modo comum. Então isso já é uma coisa interessante. Se os circuitos estão perfeitamente casados, eu não tenho ganho em modo comum. E o ganho em modo diferencial aqui é GM-RC. GM resistência saída. Mas vamos obter esses dois caras, certo? Que obviamente na prova a ideia é que se demonstre. Então ganho em modo comum. Desculpa, modo diferencial. Então a gente pode e deve separar os dois estágios. Vou botar aqui no par diferencial. Então, aqui eu tenho um espelho. E aqui o par. Eu já vou colocar aqui o modelo de pequenos sinais. Então, no modelo de pequenos sinais, eu estou considerando aqui a resistência de saída do transistor 5. Então, esta entrada aqui, eu estou considerando como entrada não inversora. Certo? Então, nesse caso, eu vou ter VD sobre 2 aqui. E na entrada inversora, menos VD sobre 2. Q1, Q2,
Q3, Q4. Pelas mesmas razões que a gente mostrou lá no outro par diferencial, a gente tem nesse ponto um terra virtual, 0 volts. E as correntes induzidas são GM VD sobre 2, só que aqui é menos VD sobre 2, né? Seria isso, menos GM VD sobre 2. Então, o que a gente vai fazer? Inverte a orientação dessa corrente para manter o GM VD sobre 2. Já em Q2, a gente tem a corrente GM VD sobre 2, induzida do lado contrário. Vamos ver o efeito do espelho de corrente nisso. Essa corrente GM VD sobre 2, ela se copia no dreno de Q3. E como Q3 e Q4 estão em um esquema espelho de corrente, esta corrente ela se repete no dreno de Q4. Então, GM VD sobre 2 aqui no dreno. O que significa que a corrente total induzida na saída é GM VD. Vamos agora representar a saída representando a saída por ganho de transcondutância. A minha saída é dessa forma aqui. O ganho de transcondutância vai ser o meu GM grandão vezes VI. E aqui a minha resistência de saída RO grande. Quando a gente compara essas duas situações, aliás, esse no modelo tradicional ele é para fora, né? Quando a gente compara essas duas situações, a gente pode notar que GM grande é igual a menos GM de pequenos sinais, que as correntes estão em sentidos contrários. E a resistência de saída vai ser a resistência vista no dreno de Q2 e Q4. Então ela é RO2 paralelo com RO4. Então meu ganho diferencial no par diferencial é menos GM RO2 paralelo com RO4. Aqui a gente não pode supor que as duas são iguais, porque elas não são. Os valores, desculpa, não, estou falando besteira, elas são totalmente iguais, porque depende só da corrente de dreno, e não do W sobre L. Só, Depende da elas corrente vão de ser dreno. iguais, mesmo que tenha efeito de carga? O efeito de carga é independente, né? Mas ele não vai dividir a corrente? Ele vai dividir a corrente. Eu estou falando RO2 e RO4 vão ser iguais, só isso. Eu pensei que eles eram iguais porque tinha a mesma corrente ID nos dois. Aí, tipo, se não for igual, o R e Ah, os RS vão ser iguais. tá, entendi. É, não, de fato, você tem razão. Porque aí se eu tiver uma carga aqui, ela vai tomar uma parte da corrente. Elas podem não ser iguais. Se eu tenho uma carga aqui, tirando corrente CC de Q2, não é isso que você quer dizer? Isso mesmo. De fato, se tiver uma carga, né? Aqui nesse circuito particular não acontece porque está ligado em Q6, que é um MOSFET, né? Então ele não absorve corrente no dreno, no gatilho. Ele não absorve corrente no gatilho. Ok? Então aqui realmente essa corrente vai ser zero, em CC, né? Corrente CC. Beleza, esse é o ganho diferencial. Ganho em modo comum. Contrário. Aqui estão as entradas. Aqui está a realimentação.
E aqui eu também, novamente, já vou considerar RO5, se não me engano. RO5. Beleza, então aqui T1, T2, T3, T4. De novo, pela mesma razão que a gente fez lá no circuito par referencial com o TBJ, aqui a gente também pode separar esse cara em RO5 vezes 2, ou 2 RO5, e aqui 2 RO5. E a saída é tomada aqui, tensão de saída. Então, VCM, VCM. O VGS está aqui, né? Que é o VGS2 e aqui é o VGS1. Eles são iguais, né? Note a simetria do circuito. Então aqui é o ganho em modo comum. O VGS é igual a tensão comum vezes essa divisão aqui, né? Então é 1 sobre GM, né, que é o nosso RS, sobre 1 sobre GM mais 2 RO5. Aí isso vai induzir duas correntes aqui. Vai induzir uma corrente GM, VGS, e do outro lado também uma corrente GM, VGS. Essa corrente vai ser copiada no dreno de Q3, né? Então, GM, VGS. Portanto, copiada no dreno de Q4, GM, VGS. Isso força com que a minha corrente de saída seja igual a zero. Essa situação só acontece se a gente tem casamento perfeito, certo? Se a gente tem completamente o mesmo GM. Para que a questão fique interessante, eu vou fazer uma adição agora. Vamos supor que GM1 menos GM2 seja igual a um delta GM. Por qualquer razão que seja, houve uma discrepância no ganho de transcondutância e a gente vai chamar ele de delta GM. Então agora fica mais legal a questão, porque esse GM VGS vai ser GM2 e esse GM VGS vai ser GM1. Certo? E aí aqui eu tenho GM1, GM1. Esse GM1 por quê? Ele foi determinado pelo espelho decorrente, certo? E aqui eu também tenho VGS1, VGS1, diferentes de VGS2. Então, quem é que vai ser essa corrente aqui? Essa corrente aqui será GM VGS2, GM2 VGS2 menos GM1 VGS1. E aí me permita aqui alterar essa ordem só para ficar positivo, certo? Então, beleza. Essa corrente de saída é GM2 VGS2 menos GM1 VGS1. Aí vamos substituir todo mundo, né? Então, quando a gente usa aqui o GM2, VGS2, a gente está multiplicando esse cara por GM, né? Então, a corrente de saída é VCM sobre 1 sobre GM mais 2 RO5. Então, 1 sobre GM1, aliás, é 2 agora, né? É 2? 2. Mais 2 RO5. Menos VCM
1 sobre GM1 mais 2RO5. Corrente de saída é igual a VCM, que multiplica 1 sobre GM2 mais 2RO5 menos 1 sobre GM1 mais 2RO5. Aí agora vamos multiplicar por GM em cima e embaixo. Então, corrente de saída sobre VCM, a gente já sabe que isso aqui é o ganho de transcondutância. GM grande, certo? O ganho de transcondutância do circuito todo. Isso aqui é igual a GM2 sobre 1 mais 2 GM2 RO5 menos GM1 sobre 1 mais 2 GM1 RO5. Considerando duas coisas. A primeira, 2 GM RO muito maior do que 1. Isso aqui é plausível porque GMRO é o ganho intrínseco, certo? O ganho intrínseco é geralmente um valor alto. E a gente também vai considerar que GM2 e GM1 são próximos. Então, eu estou considerando que eles são diferentes, mas não tanto assim. Eu posso dizer que o meu ganho de transcondutância é igual a delta GM sobre 2 GM RO. Sim. Certo? Se vocês olharem aqui, ó, essa consideração está me fazendo tirar um dos dois denominadores. E a consideração de que os dois são parecidos, eu estou levando GM2 aproximadamente GM1. Então, o meu denominador vai ser 2 GM-RO5. E nos numeradores eu tenho GM2 menos GM1. Então, delta GM. Quem é o meu ganho modo comum? Do par diferencial, tá? É delta GM sobre 2 GM RO5 vezes a impedância de saída. A impedância de saída é RO2 paralelo com RO4. Aqui eu não posso dizer que são iguais, né? Porque RO5 tem duas vezes a corrente. Então, RO é VA sobre a corrente coletor. Desculpa, dreno. Certo? RO é a tensão de Early sobre a corrente de dreno. Então, se RO5 tem corrente de dreno maior, a gente pode dizer que ele é metade da impedância de RO2 e RO4. Professor, Oi. mas se você está considerando GM2 aproximadamente GM1, então delta GM não é aproximadamente 0? Sim. Então não pode considerar que o ganho modo comum vai ser 0. Mas aí eu não fiz nada, né? Tipo, eu tenho que considerar só em algum lugar, entendeu? Só para poder chegar num resultado plausível. Aí eu estou considerando aqui só no denominador. No numerador eu estou considerando a diferença entre eles, né? Então aí eu não faço essa suposição. Eu sei que é meio estranho. Mas, senão, a gente simplesmente não atinge resultado nenhum, né? Essa aproximação, ela meio que contradiz o que a nossa suposição inicial, né? Mas como a gente está observando muito mais as diferenças do que as igualdades, é razoável a gente fazer essa aproximação aqui
nos denominadores, mas deixar acentuada a diferença no numerador para poder obter um resultado. Certo? Que é aproximado, mas não é nulo. Não destrói o propósito. Então, RO5 é aproximadamente a metade de RO2, né? Porque a corrente em RO5 é o dobro. Então, RO2 paralelo com RO4 vai dar RO2 sobre 2. E aí a gente consegue cancelar aqui. Então, o ganho em modo comum no par diferencial é delta GM sobre 2 GM. Beleza? Ganho no estágio de fonte comum. Então a gente tem aqui VDD. Esse cara daqui é o amplificador. Q6 e Q7 é carga ativa. Então, RO7. RO7. Então, aqui eu tenho a minha tensão de entrada. Certo? Que já é o próprio VGS. Então, isso induz uma corrente GMVSG. E a minha corrente de saída, desculpa, corrente de saída não, né? A tensão de saída é igual a GM vezes VSG multiplicado pela minha resistência de saída RO maiúsculo. Né? Então, olha, todas as resistências de saída concatenadas. Então, esse cara daqui é o ganho. O ganho desse estágio é VO sobre VI, que é igual a menos VO sobre VSG. Perceba que VSG é menos VI, certo? VSG é esse cara daqui, ó. VSG. Então, VSG é menos VI. Que é igual a menos GM vezes a resistência de saída, que é RO7 paralelo com RO6. A gente não considera a resistência de carga porque a gente está calculando o ganho intrínseco. GM6 aqui, certo? Ok, então a resposta da letra D de bola é ganho diferencial. Quem é o ganho diferencial? GM, RO2, RO4. Esse GM aqui é GM2, tá? Então, GM2 RO2 paralelo RO4 vezes GM6. Espera aí. Ok. GM6 RO6 RO7. E o ganho em modo comum é delta GM sobre GM2 vezes GM6 RO6 RO7. A taxa de rejeição em modo comum
é o módulo do ganho diferencial sobre o módulo do ganho comum. Então, nesse caso, ele é GM2, RO2, RO4 sobre delta GM sobre GM2. Esse cara é GM ao quadrado sobre delta GM vezes RO2, RO4. Então essa é a letra B. GM2 quadrado, né, professor? Como é que é? GM2 quadrado. M2 ao quadrado, é. Eu botei o 2 e não botei o quadrado. Ok. Para finalizar, na letra C, ele fala que o ganho de realimentação é 0,1. Então daria para fazer se a gente tivesse calculado o valor desse cara daqui. Teria que ter o valor numérico dele. Eu acho que eu nem coloquei tensão de Erlang na prova, eu devo ter colocado depois. Não, esquece essa letra C aqui, porque a realimentação não vale a pena. Beleza, todo mundo entendeu a questão? Mas, Tranquilo? tipo, na prova, a gente, pelo que você disse, a gente não vai precisar fazer todo esse desenvolvimento, né? Porque vai ser questão mais conceitual. Eu acho que, veja, eu quero colocar uma questão de cada assunto. Sem dúvida, a questão de amplificador operacional é a que vai ser mais conceitual, né? Eu preciso que vocês comentem cada elemento do circuito, dizer esse cara daqui, identificar e tal. Eu nem sei, cara, eu nem sei como é que eu vou fazer essa avaliação. Sinceramente. Eu vou precisar pensar sobre isso, porque a distância é um pouco difícil medir, assim, um ponto legal que não seja fácil demais e nem difícil demais. Porque eu acho que um desenvolvimento como esse aqui, não da primeira questão, acho que a primeira questão está muito simples, mas um desenvolvimento como esse, da segunda questão, eu acho legal, eu acho interessante que vocês desenvolvam isso. Então, provavelmente essa vai ser a questão do par diferencial, parecida com essa aqui. A questão do amplificador operacional é mais conceitual, mais para vocês descreverem o que vocês estão vendo lá no circuito. E estágio de saída eu não sei o que eu vou fazer. Tipicamente, eu posso pedir para vocês fazerem algo desse tipo. Projete um estágio de saída classe AB, utilizando transistores bipolares. E calcule os resistores, calcule a eficiência. Né? A eficiência é uma coisa interessante. E basicamente isso. Quais são as correntes no ponto de polarização? No caso, vai ser mais ou menos o que a gente teve que fazer no final da primeira prática, né? Exatamente. O finalzinho da primeira prática. E eu acho que isso faz sentido, né? Porque foi o que a gente trabalhou, foi o que a gente estudou, foi o que vocês fizeram e faz sentido que a prova seja o que a gente trabalhou na aula, né? Pelo menos normalmente tem que ser assim, né? Eu acho que vai ser basicamente isso. E, gente, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Né? Tá tranquilo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que tá tranquilo, professor. Tá tranquilo. Professor, a prova vai ser síncrona ou o senhor vai disponibilizar um PDF e dar um tempo pra gente entregar?
Eu vou disponibilizar um PDF e vou dar um tempo para vocês entregarem. Ok. Certo? Então... Puxa vida, deixa eu parar a gravação. Espera aí. Agora, para parar a gravação, tem vários passos.